Como saber se é o momento certo para mudar de profissão? Isso é uma dúvida que acontece e muitas pessoas acabam estando nesse impasse, onde elas querem mudar de profissão, querem mudar de trabalho, querem fazer mudanças extraordinárias na sua vida, mas muitas vezes não conseguem. Seja porque o financeiro não permite, seja porque tem aquele medo, seja porque parece a princípio que aquela mudança é uma loucura e muitas vezes ela não encontra apoio. E aí essas mudanças elas parecem que ficam assim mais difíceis. E será mesmo que existe um momento certo para fazer a mudança, para fazer uma transição de carreira, para mudar de trabalho? Sim, meus queridos, existe um momento certo, mas não necessariamente é como as outras pessoas falam para você. O momento certo, primeiro que muitas vezes você precisar se programar para que isso aconteça. Às vezes é por conta do financeiro, às vezes é porque você precisa colocar em ordem algumas questões, eliminar algumas crenças que podem sim ser um problema no futuro. E quando você percebe que é o momento certo para fazer a transição de carreira, para você escolher o trabalho, ou para você de repente trabalhar de forma autônoma, ou abrir até mesmo a sua própria empresa. O momento certo é quando você sente o chamado. Então, se você começa a sentir peso onde você está, você começa a sentir cansaço emocional, mental, o dinheiro não rende, as coisas começam a pesar, o relacionamento de trabalho parece que está ficando mais pesado, mais difícil. Os seus relacionamentos pessoais também começam a te sobrecarregar. As coisas que você fazia com mais facilidade parece agora que é um peso, que é uma tarefa interminável. Isso significa que é o momento de você começar a pensar ou pelo menos se organizar para fazer essa mudança que você necessita. E aí eu vou contar para vocês uma experiência pessoal minha. Formado, já estava advogando e estava tendo um faturamento até que legal. Só que eu comecei a sentir aquele vazio emocional, aquela insatisfação com o trabalho. Também eu tinha algumas queixas, como por exemplo, ai, como pode? Eu faço os meus contratos com os clientes, eles me pagam uma parte antecipada e quando chega de pagar o restante, acabam não pagando. E tudo aquilo foi me frustrando. Também eu fui percebendo que aquela ideia de direito que eu tinha quando eu escolhi a faculdade já não permanecia. Não era aquela ideia de, estou fazendo justiça. Algo em mim falava, claro, você precisa investigar isso. Não é natural. Depois de você realizar um sonho, que realmente era um sonho, eu me formar, ter a minha carteirinha da OAB, era um sonho. Você realizar um sonho, você está advogando, você está exercendo, você está ganhando dinheiro e você está se sentindo tão infeliz, tão insatisfeita, com uma sensação de peso e que as coisas elas não estão como você gostaria. E eu comecei a investigar. Foi no momento em que eu contratei uma pessoa para fazer um mapa numerológico para mim e mesmo pagando a consultoria eu não consegui entender. Só que eu não sabia que naquele momento aquela pessoa foi apenas um meio de fazer com que a minha consciência se despertasse, aprender numerologia para entender as minhas questões. E quando eu comecei a estudar, eu percebi que o que justamente estava me desmotivando no direito eram os conflitos, eram aquelas questões, aquelas brigas, aqueles desgastes, porque a minha motivação em si, ela não está alinhada a brigas, a conflitos. A motivação, ela está ligada ao aconchego, à conciliação, a tudo que nutre, a tudo que expande, que faz a pessoa vibrar, revolucionar, que faz com que a pessoa ela se encontre, ela se conecte com o seu melhor, não com o seu pior dentro de um processo onde já muitas vezes se estende por anos e aquelas brigas infinitas. E ao entender isso, também eu percebi que eu estava amando aquela área da numerologia. Então eu comecei a perceber que ali tinha um ouro, um tesouro para mim. A oferecer um mapa, que hoje é o mapa de alma, para as pessoas, com o intuito de que elas também se entendessem, com o intuito de que elas compreendessem qual era o propósito delas, o que elas gostavam de fazer, com o intuito de que elas se encontrassem, assim como eu estava me encontrando. E ali aconteceu a mágica. Eu entendi que eu estava amando aquela nova forma de trabalhar, e eu ainda advogava.
E aí eu fui me especializando mais e comecei a fazer a transição lentamente. Então eu não deixei de advogar de imediato, continuei advogando, porém comecei a trabalhar com a numerologia. E a partir daí eu comecei a perceber que aquela área estava me deixando cada vez mais feliz, cada vez mais confiante, e algo dentro de mim estava expandindo. Aquela tristeza, aquela insatisfação que eu sentia começou a se tornar em alegria. E nesse momento eu comecei a investir em cursos, então eu fiz pós-graduação em psicanálise clínica, comecei a fazer vários outros cursos que me permitissem ter essa base para ajudar outras pessoas. E quando eu me senti segura, eu comecei a fazer a transição. E aí eu comecei a deixar a área da mentoria, das psicoterapias como principal e a advocacia em segundo plano. Até o momento na minha vida que eu encerrei com a advocacia. Mas eu não entendia que naquele momento que eu estava encerrando de vez com a profissão, eu estava encerrando por raiva. E depois eu percebi que eu poderia continuar atuando na advocacia em algumas áreas que eu ainda gosto, como, por exemplo, fazer conciliação, acordos judiciais até mesmo, questões que não geram conflito, questões que são de conciliação. Por isso, hoje, embora eu trabalhe com a psicoterapia, com a mentoria, em menor escala, em algumas áreas, eu ainda advogo. Mas eu fiz a transição, e aí você pode falar, cara, hoje a advocacia é o seu carro-chefe? Não, não é meu carro-chefe. O carro-chefe realmente é o trabalho com a mentoria, com as psicoterapias, e que é o que eu amo e é o que eu venho me dedicando. Depois disso, por muitas vezes, né, eu ouvi de pessoas queridas que, Clary, isso é loucura. Clary, você deixou uma profissão renomada para trabalhar com mentoria, viver na internet, isso não vai dar certo. Clary, você tem vários talentos, e por que você está escolhendo isso? E como uma certa forma de querer orgulhar ainda os meus pais, eu busquei abrir empreendimentos. Cheguei até mesmo a abrir um restaurante. E durante o começo eu até gostei, mas depois eu percebi que aquilo estava pesado, porque, de novo, eu estava deixando algo que eu gostava. No caso, as mentorias. Até que eu encerrei esse restaurante e voltei para as terapias. Só que isso tinha um padrão no meu sistema de que eu precisava honrar os meus ancestrais de alguma forma. Por isso, esses ciclos repetitivos que aconteceram na minha vida. Só que qual é o segredo para você entender que aquilo não está funcionando para você, que aquilo não está dando certo, que é hora de mudar? Quando você percebe que está pesado, que está sobrecarregando. Então, teve também uma terceira experiência que eu acabei entrando, foi em 2023, eu já estava com a minha empresa, já estava faturando bem legal com as minhas mentorias, e por um convite resolvi mudar de estado, e para ajudar uma colega minha, acabei voltando para a defensoria. E eu voltei para a defensoria acreditando que eu ia dar conta das duas coisas. Dar conta de ajudar na administração do núcleo e dar conta de continuar com os meus atendimentos, com as minhas mentorias. E não foi bem assim. Quando eu voltei com o vínculo da defensoria, começou a ficar pesado demais e eu não consegui dar conta da minha empresa. E com o tempo aquilo começou a me frustrar, me deixar insatisfeita, me deixar infeliz, começou a bloquear os meus negócios na minha empresa, começou a repelir os meus clientes e cada vez mais eu comecei a ficar estressada. Cada vez mais comecei a ficar triste, chateada. Até que neste ano de 2025, início do ano, eu falei, agora eu preciso realmente romper com esse vínculo. Tá me fazendo mal, tô adoecendo. Esses vínculos, os meus negócios começaram a fluir novamente, os clientes voltaram, as ideias começaram a surgir, tudo começou a acontecer. E por que eu estou falando isso para vocês? Você percebe que é hora de você fazer a transição, de você mudar, de você colocar outros projetos na sua vida, mudar de carreira, mudar de local de trabalho, quando as coisas começam a ficar pesadas demais. Se você percebe que tá pesado, que tá difícil, que há um estresse emocional, que você não consegue mais ter tempo ou se divertir, que aquilo tá puxando muito a sua energia, você chega cansada e você simplesmente não tem mais tempo para sua família, tempo para o seu lazer, para fazer as coisas que você gosta. Você vive mais infeliz do que sorrindo. Você percebe que está se distanciando do seu propósito de vida.
esse é o momento certo para você começar a fazer a sua transição. E não precisa ser impulsionado de imediato. Você pode fazer um planejamento, por exemplo. Daqui a 3 meses eu vou já ter transicionado. Então, para que isso aconteça, de repente você vai precisar organizar o teu financeiro. De repente, para que isso aconteça, você vai precisar trabalhar o teu emocional, as crenças que estão impedindo de você fazer essa mudança. Você também precisa entender que se você vai fazer uma mudança, você precisa compreender como você vai gerenciar isso. Então você vai fazer essa transição e vai para onde? Você vai simplesmente trocar de trabalho? Você vai simplesmente sair desse vínculo, por exemplo, CLT, para tentar algo autônomo, para empreender? Ou você vai se aventurar em outra profissão? O que você precisa para fazer essa transição de forma consciente, de forma segura, mas de forma fácil e leve, sem te sobrecarregar? Porque nas experiências que eu tive, as minhas transições, elas não foram tão pensadas. Tudo bem que na primeira vez ela foi pensada, mas as outras vezes foi mais impossível. E mesmo sendo impossíveis, elas deram certo porque me trouxeram aprendizados, também me trouxeram dinheiro, porém trouxe algumas sobrecargas emocionais. E nessa minha experiência, eu pude entender que nós não devemos fazer escolhas de acordo com somente com o foco no financeiro, porque tende a pesar. Nós devemos fazer as nossas escolhas com foco naquilo que é verdadeiro para nós, naquilo que nós gostamos de fazer, naquilo que nós nos sentimos bem de fazer. E com essa escolha, nós criamos mais possibilidades, mais facilidade. E o financeiro ele desabrocha. Todas as vezes em que eu fiz escolhas somente porque as possibilidades financeiras eram maiores, eu percebi que eu não conseguia usufruir ou desfrutar desse dinheiro porque eu não me sobrava tempo de qualidade para viver a vida rica que eu sonhava. E o que é uma vida rica para você? Porque para mim é ter tempo de qualidade, é ter dinheiro na conta, é poder comprar aquilo que desejo, é poder satisfazer as minhas necessidades sem peso, com leveza, é poder viajar, passear, desfrutar uma boa praia, trabalhar de casa como eu trabalho agora, é poder trabalhar com o que eu amo e ser muito bem remunerada por isso. A vida rica que eu criei para mim é tudo isso que eu já estou vivenciando. É poder, no dia da semana, se eu quiser, ir ali no mercado comprar uma coisa diferente, passear no shopping ou ir numa praia. Ter essa disponibilidade, essa flexibilidade de horários que eu faço trabalhando para mim. Percebe? Sem aquela responsabilidade de todo dia, um determinado horário, por exemplo, começar a minha rotina das 8 da manhã e terminar só às 19, 18 horas da noite. Isso também era pesado. E quando eu comecei com a minha empresa, eu estava com esse pensamento fixo de que tinha que ser assim. Isso também trazia peso. E aí eu adequei a minha agenda, onde o horário não é assim, o horário é espaçado, então eu começo minha rotina ali, 8h30, muitas vezes termino de 7 horas, 8 horas da noite, mas com vários espaços grandes dentro do meu dia. Por exemplo, são 3 horas de descanso, tem pausas para respiro, onde eu posso passear nesse momento, com dias na agenda livre para me poder passear, porque isso recarrega as minhas energias. Então, tudo isso é de acordo com a minha verdade, com o que é importante para mim. Qualidade, tempo com qualidade, com conforto, com diversão, com prazer, com leveza, que faz com que eu entregue o meu trabalho com mais qualidade para as pessoas que escolhem vir comprar dos meus serviços, das minhas mentorias. Então, isso é importante você ter em mente. Primeiro, você precisa projetar como que é a vida rica que você deseja. Você primeiro precisa projetar e entender o que você está buscando. Se você tem dúvida, você pode ir para uma mentoria. Mas também, assim como eu comecei, o mapa de alma, ele é uma ferramenta incrível para você conhecer os desafios que você está enfrentando, aquilo que te motiva, aquilo que você gosta, o porquê você está se sentindo tão insatisfeito ou com esse vazio emocional na sua vida, sabe? E se você quiser saber mais sobre o mapa de alma, eu vou deixar aqui informações para que você possa adquirir o seu mapa de alma para fazer essa transição da sua vida com segurança, com leveza. Então, quando você começa a sentir que está difícil, que está dificultoso, que as coisas estão pesadas, que a vida está mais pesada,
É o momento de você mudar, é o momento de você escolher diferente, é o momento de você pegar tudo isso que você vem olhando, que você não quer mais ter sua vida e falar: agora eu sei o que eu quero. E para o que eu quero, o que eu preciso fazer? Que mudanças eu preciso fazer? Quais são os passos para que isso aconteça, para que eu realize? Porque às vezes a gente fica imaginando uma vida rica, uma vida próspera, mas daqui a 100 anos, ou quando dá certo, e não é assim. Você precisa estar começando a viver a sua vida rica hoje, e isso começa com você planejando, com você começando a colocar mais do que você gosta, mais do que você quer para sua vida. Às vezes as pessoas elas têm medo de fazer as mudanças porque elas estão acostumadas ao sofrimento, à zona de conforto, ao medo, à autossabotagem, e tudo isso as impedem de criar mais que a vida delas. E não é também assim. Então, a vida ela vai nos mostrando que nós podemos criar outras possibilidades, que nós merecemos viver uma vida com leveza, com clareza, com escolhas. E às vezes aquela pessoa, ela já tem tudo para fazer a mudança, mas falta coragem, porque as vozes internas, as crenças limitantes, os bloqueios, os padrões herdados da sua ancestralidade, que estão ali no invisível, as impedem de dar o salto de fé. E se você é uma dessas pessoas, aí eu tenho uma mentoria especial para que você possa conseguir fazer esse salto de fé e virar a chave da sua vida. E aí é a mentoria Atmosfera, e se você escolhe, também vou deixar informações aqui, para que você possa entender como funciona. E se você já está pronto para dar este salto de fé, para você virar a chave da sua vida, não protele mais, não resista mais, não espere você adoecer, não espere algo de inesperado, totalmente desafiador, ou chegar ao fundo do poço, seja emocional, seja mental, seja financeiro, para você conseguir fazer a mudança necessária na sua vida. Faça enquanto você tem energia, enquanto você tem disposição, enquanto você ainda consegue ter clareza do processo que você precisa vivenciar. E quando você faz aquilo que o seu coração chama, tudo acontece com facilidade. As oportunidades, as possibilidades, elas se abrem e se expandem diante de você. Gratidão, gratidão infinita. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, comenta, me fala se fez sentido para você, qual experiência de vida você passou e que precisa de uma mudança, que precisa de você fazer realmente essa transição.